Por que a gente pinta a parede de preta? A gente vai seguindo o padrão do teatro. Se você for num teatro, você vai ver que é tudo escuro e o foco está onde realmente interessa, que é ali na frente, onde realmente acontecem as coisas. Então o foco é tudo ali. Por quê? Porque está tudo escuro. A igreja não é diferente. A gente pinta todas as paredes de preta por quê? Porque se você entrar na igreja, você vai ver onde está o destaque. A gente coloca um jogo de iluminação, sim, aquilo lá fica bonito, aquilo lá traz um destaque diferente. Então, se você entrar na nossa igreja, você vai ver, entrar depois que já começou, você vai ver que o destaque, a atenção está em cima do altar, está ali onde realmente tem que estar ali. Então não é nada mais, não tem um porquê a mais, é simplesmente por causa de estética. Então se você entrar, que nem hoje, a gente tem aí cerca de 25 a 30 voluntários. Você faz parte do time, você sabe como que é. E esses 25 a 30 voluntários, eles estão andando na igreja o tempo todo. O tempo todo está acontecendo. A gente tem uma organização de culto e eles ficam passando, eles ficam andando, eles ficam caminhando pela igreja. E uma igreja totalmente clara, ela tira o foco, ela tira a atenção. Isso aí é inevitável, isso aí é nítido. Se você está numa igreja toda clara, toda acesa, passou uma pessoa do seu lado, o que você faz? Naturalmente você já perdeu o foco. Quando a igreja está escura e tem a movimentação, você não percebe isso. A galera está andando, a galera está passando, a galera está se movimentando e você não percebe. Uma outra realidade que nós temos por a nossa igreja ser parede preta e escura é pais com filho, com criança. Gente, eu costumo dizer que a gente já foi criança, mas a gente não entende isso. A criança começa a se movimentar, o pai já quer tampar a boca da criança, já quer segurar a criança. E não é assim, a criança é criança e tem que deixar a criança ser criança. E a igreja, por não ter esse destaque na nave da igreja, no centro da igreja, o que acontece? Você tem filho, sabe como que é? Ela está andando, não chama atenção. É incrível como a galera está aqui, ó, focado naquilo que está acontecendo. E a criança ela pode correr. A gente tem que deixar a criança ser criança. Muita gente não quer ir para a igreja, por quê? Porque a igreja acaba se tornando chato. Eu tenho que sentar, eu tenho que ficar. Você não consegue colocar uma criança sentado. A gente tem o Kids, a gente tem lá o espaço para criança, tem, mas nem toda criança fica ali. A gente sabe que nem toda criança fica ali. Então tem essa movimentação durante o culto. Então é simplesmente por isso. Por que pintar a igreja de preto? Por causa disso. E hoje nós somos uma igreja que a gente está na mídia digital. A gente está no Instagram, Face, vamos agora para o YouTube. Então, você vai tirar foto, você vai fazer a arte digital. O preto ele dá um infinito na foto. Ficam as fotos mais bonitas, uma igreja mais bonita, uma igreja mais aparentável. Então é simplesmente por isso. A gente pinta a igreja de preto simplesmente por estética. Simplesmente por estética. O que eu acho incrível é muitas pessoas acabam trazendo polêmica sobre isso. Não pode, porque a cor preta não traz paz, porque isso, porque aquilo. Cara, e não é bíblico, a Bíblia não traz isso, sabe? O que eu acho incrível é que quando a gente vai sair, quando a gente vai pegar a nossa família e vai para um restaurante, você entra em qualquer restaurante? Ah, eu vi aqui uma portinha aqui, tá, nunca vi, tá tudo sujo, eu vou entrar aqui. Assim, não, você quer um ambiente agradável para sua família. Então a gente vai sair, a gente quer um ambiente agradável, a gente procura uns lugares que seja agradável para a nossa família. Por que não fazer da igreja também um ambiente agradável? Porque a tecnologia está disponível para a gente, está tudo disponível, por que a gente não vai usar? Sabe, na reforma ainda, algumas pessoas, logo na primeira reforma eu vi algumas pessoas brincando, lá atrás, tipo, a gente fazendo assim, a gente estava pintando a parede, aí deu um errinho ali, para quem tá bom. Eu falei assim, peraí, vamos lá, vamos rever essa frase. Para quem que nós estamos deixando a casa pronta? Para o Senhor. Então, para quem tá bom? Não. A gente tem que trazer o máximo de qualidade, o máximo de modernidade. As ferramentas estão aí, elas precisam ser utilizadas. Elas têm que ser utilizadas ao nosso favor. Foi o Senhor que deu sabedoria ao homem para criar tudo. Então, vamos modernizar. E muitas pessoas não conseguem entender. Só que eu estou falando aqui uma parte sem espiritualizar. Eu estou falando a parte técnica. A gente vai para a parte espiritual. Mas eu falo da parte técnica. Gente, a casa de Deus tem que estar bonita, tem que estar perfeita, tem que estar linda sim. A gente vê igrejas aí lindas, maravilhosas, e é isso. É isso que a gente precisa trazer. Então a parede preta é simplesmente estética, não tem nada a ver com a parte espiritual, não tem nada a ver porque a gente precisa entender que a gente precisa deixar nossos templos bonitos. E mais, agora o detalhe que a gente mais usa se você entra numa igreja com as paredes brancas, gente, não sou contra, mas você entra, você começa a achar todos os defeitos da igreja. Sim ou não? Você vê os fios passando, você olha para o teto, você vê as coisas acontecendo.
Quando você põe a parede de preto e deu meia luz, o que aconteceu com os efeitos, com a imperfeição da igreja? Não tem mais, some tudo. Então, e fica lindo, a pessoa entra, ela está aqui, ela está adorando, tem meia luz, lógico. Às vezes a gente às vezes acaba passando do limite, deixando aquele blackout, deixando escuro, que você não consegue ver quem está do lado. Aí já é demais, porque temos pessoas de idade, às vezes precisa ir até o banheiro, às vezes precisa se movimentar. Então, o blackout total, a igreja apagada total, não é legal, não é bacana, entendeu? Então, a gente precisa ter esse senso aí, mas é isso, é para esconder as imperfeições, deixar mais bonita, trazer um ambiente agradável. Você pode ver que é nítido, o ambiente fica agradável, o ambiente fica gostoso e a igreja fica bonita, a igreja fica, a coisa mais linda quando a gente traz isso. Mas não é nada mais do que uma estética, nada mais do que a estética. Agora vamos lá, passando para a parte espiritual, porque muita gente espiritualiza tudo. Muita gente tem o costume de tudo espiritualizar. Se a gente for para a Bíblia, a gente não vai ver Deus se movendo por um prédio. Deus não se move pelo prédio. A palavra fala que nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor, ele não se move, eu vou mais além aqui. O Senhor, ele não se move pelo pastor da igreja. Não é pelo pastor que Deus se move. Não é pelo prédio que Deus se move. Deus se move por 3 coisas: graça, poder e favor. É pela graça, é pelo poder dele e pelo favor dele. Então, a manifestação do Espírito Santo não está atrelada a um prédio. Não está atrelada a um prédio. Sabe por quê? Porque a gente vê igrejas bem simples, pequenas, toda branca, com uma manifestação sobrenatural. A gente vê igrejas de parede preta com uma manifestação sobrenatural. Como também a gente vê igrejas de parede preta que não passam de apresentações. Não passam de um prédio onde tem apresentações. Onde tem uma banda top, onde tem um pastor que sabe falar bem, mas não passa disso, não tem uma manifestação do Espírito Santo. Então Deus não se manifesta pelo prédio, Deus se manifesta por graça, favor e poder. E a palavra vai dizer lá em Mateus 13, a partir do verso 3, uma parábola da semeadura. Deus vai trazer para a gente a parábola da semeadura. E essa parábola é linda, que ela fala que o agricultor sai e vai caindo a semente, cai à beira do caminho, cai entre as pedras, cai entre o espinho e cai na terra boa. Então a Bíblia fala muito mais sobre a semente, sobre a terra, do que sobre a semente. A semente está sendo lançada, mas é a terra que manda. É a terra onde ela cai. Então não é sobre o prédio, é sobre quem está ouvindo a palavra que faz a diferença. Eu posso estar numa igreja de parede preta, como eu posso estar numa igreja de parede branca. Mas o meu coração que vai dizer se eu vou ser abençoado ou vou receber ou não. É isso que a palavra diz lá em Mateus, quando Deus fala da parábola da semeadura. A semente está sendo lançada, independente de onde ela está sendo lançada, ela está sendo lançada. Mas o que vai mandar, o que vai dizer se eu realmente vou ser abençoado é o meu coração, se eu estou ali para receber. Lógico, tem muita gente que entra numa igreja de parede branca e não é abençoada, entra numa igreja de parede preta e não é abençoada. E não se trata sobre a igreja, não está relacionado, atrelado à igreja, e sim ao coração do cara que acaba não querendo ouvir, não querendo dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando. Então, a igreja de parede preta, gente, nada mais é do que estética, do que um prédio mais moderno, porque hoje o preto ele é mais moderno, o prédio preto ele traz modernidade. Então é sobre isso, não tem nada espiritual atrás de tudo isso, não, são uns prédios mais modernos, para que a gente possa fazer mais coisas, o alcance maior, as câmeras, a igreja fica mais bonita. Isso é inevitável, a igreja fica mais bonita, a igreja fica mais gostosa, até de você estar lá, um ambiente mais gostoso. Lógico, Neto, eu sempre falo isso. Eu falo assim que o grande problema da igreja preta e a grande polêmica vem gerado através de muitos pastores, até jovens, que fez de maneira errada. Fez de maneira muito errada. Como assim? Só fez do prédio um lugar de apresentação, onde o Espírito Santo não tem vez, onde o Espírito Santo não pode agir, não pode se manifestar. Uma liturgia de culto, segue aquilo à risca, e não dá ação para o Espírito Santo. A igreja não tem mais oração, não tem mais o falar em línguas, não tem mais a manifestação dos dons do Espírito. A nossa igreja é uma igreja que tem apelo todos os cultos. Todos os cultos a gente tem apelo, quem quer se reconciliar com o Senhor, então a gente faz isso. Então, o convite que eu faço é, antes da gente criticar qualquer coisa, a gente conhecer, entrar, ver realmente, tirar a conclusão realmente, antes de sair, né, às vezes falando e tal, trazendo polêmica aquilo que é tão simples. A igreja de parede preta é simples e tende a ficar cada vez
é mais em destaque, porque é uma nova geração que está vindo, é uma nova geração que vem... Nova não, porque já faz um tempo que isso já vem... É que agora pegou mesmo, agora muita gente aderiu aqui a Amparo. Graças a Deus já tem são várias e várias igrejas que seguem esse padrão, não somos só nós. Mas é isso, a parede preta é simplesmente uma estética.